Fala moçada, tudo beleza? Professor Bruno na área com a nossa galera do Estratégia Concurso, trazendo nesse vídeo para vocês aqui definições importantíssimas dentro do conteúdo de matemática. A gente vai falar um pouquinho sobre números primos, números compostos e a gente vai falar sobre o processo de decomposição desses números em fatores primos. Então muita atenção aí do outro lado, são conteúdos básicos aqui na matemática. Vou pedir para você que está assistindo aí esse vídeo, claro, dá uma filtrada, porque dependendo, se você tiver um pouquinho de facilidade no conteúdo, o que a gente vai passar aqui pode ser que não agregue tanto aí em termos de dificuldade para você, né? Então dá uma avaliada, porque se ficar também muito básico dentro do que você já tem de conhecimento na parte matemática, avança, pula para um outro vídeo, vai dando uma olhada, tá bom? Agora, se você realmente tem muita dificuldade na matemática, principalmente o que a gente vai ver aqui sobre o processo de decomposição em fatores primos, é um ponto decisivo para a resolução, inclusive, de assuntos, né, de questões que tratam de outros assuntos, não só aqui relativo à parte de decomposição em fatores primos. Cálculos de radicais, por exemplo, acaba sendo decisivo que vocês tenham conhecimento aqui sobre o processo de decomposição em fatores primos. Então, vamos começar. Bora lá. Sobre números primos, primeira definição é a seguinte: número primo é qualquer número natural diferente de 0 e de 1, que só é divisível por 1 e por ele mesmo. Então aqui, essa é a definição de número primo. Já é um ponto importante, porque muitos de vocês às vezes questionam, mas o 0 vai poder ser número primo? 1 vai poder ser número primo? Não, por definição a gente entende que números primos vão ser números naturais diferentes de 0 e de 1, então exclui-se 0 e 1, e a partir daí, a partir do 2, então, a gente começa a observar todos aqueles números que são divisíveis só por 1 e por ele mesmo. Todos os números que tiverem essa característica, divisíveis por 1 e por ele mesmo apenas, serão considerados números primos. A ideia de números primos, o primo aqui vem da ideia de serem os primeiros, vamos dizer assim. Tentem entender aqui como se os números primos fossem aqueles que vão formar os demais números. Eles são, digamos, os números geradores, que a gente costuma às vezes explicar para a galera quando a gente está começando a tratar de números primos com a molecada lá no ensino fundamental. É um termo que a gente usa, né? Os números primos são os números geradores, eles são os que estão na base, porque é a partir dos números primos que a gente consegue compor outros tipos de números. Então aqui eu coloquei para vocês na sequência os 20 primeiros números primos que a gente tem. Em termos de questões de prova, é sempre importante que vocês tenham conhecimento aqui sobre os primeiros. Não precisa ficar necessariamente memorizando os 20 primeiros, mas principalmente aqui, olha, até o 29, é bem trivial que vocês tenham conhecimento aqui sobre a existência desses números primos. Então vocês vão perceber que todos esses números que eu coloquei para vocês aqui, eles vão se enquadrar dentro dessa definição. São números que são diferentes de 0 e de 1, e todos eles vão ser divisíveis apenas por 1 e por ele mesmo. Então o 2 é um número que é divisível só por 1 e por ele mesmo. O 3 é um número que é divisível só por 1 e por ele mesmo. Um detalhe importantíssimo para a gente reforçar é que o 2 é o único número primo que é o quê? É o único número primo que é par. A partir daí, todos os outros números pares que nós tivéssemos, eles já seriam divisíveis por 2. Então se eu pegar o 4, por exemplo, o 4 ele não pode ser um número primo porque, além de dividir por 1 e por 4, ele é divisível também por quem? Ele é divisível também pelo 2. O 6 não é um número primo porque, além de dividir por 1 e por 6, ele é divisível também por quem? Ele é divisível pelo 2. Então, à exceção do número 2, todos os demais pares não podem ser primos. Em outras palavras, o único número primo que é par é o número 2. Todos os outros necessariamente têm que ser ímpares. Perfeito? E aí temos aqui então alguns deles. 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23... Qual o sorteio aí da telecena, né? 23, 29, 31, 37 e por aí vai, ok? Muito bem, esses aqui são os números primos, tá bom. E se um número não for primo? Se um número não for primo, ele vai ser classificado como um número composto. Digamos que o nome número composto é menos famoso do que o nome número primo, não é? A gente fala muito sobre números primos, mas todos aqueles números, então, que não forem primos, eles vão ser considerados números compostos. E aí, por que eles vão ser considerados números compostos? Justamente porque esses outros números que não são primos, eles vão ser compostos na sua decomposição por números que são o quê? Por números que são primos, por aqueles que são os primeiros, por aqueles que geram todos os demais, tá bom? Eu falei com vocês aqui, por exemplo, sobre o 4, que o 4 não é um número primo.
Moçada, quando a gente avança um pouquinho, quando chega aqui, por exemplo, na parte de decomposição em fatores primos, que a gente vai ver dentro desse bloco mesmo, é muito comum a gente precisar desse critério para tratar de outros assuntos dentro da matemática. E aí, em alguns pontos aqui no curso, eu vou virar e falar para você o seguinte, olha, você só pode decompor usando números primos. E aí acaba que muitas vezes vocês vão errar um exercício lá na frente, às vezes de um conteúdo até mais abstrato, porque você pega e nessa decomposição você divide, por exemplo, por 4. Sendo que a gente deixa uma orientação de que num dado momento você tem que dividir, por exemplo, só por número primo. E aí você joga lá um 4 e às vezes não está se dando conta do porquê que você está errando o exercício. É por quê? Porque o 4 não vai ser um número primo. O 4 não é um número que é divisível só por 1 e por ele mesmo. Então, os números primos, eles são muito importantes realmente dentro da matemática. Dava para a gente fazer uma aula aqui só sobre curiosidades a respeito dos números primos, mas a gente não pode perder a objetividade que eu preciso para vocês em termos de prova. Memorizem esses aí e vamos falar um pouquinho sobre os números compostos. Então, na sequência, eu coloquei para vocês o seguinte, o que vão ser números compostos? Números compostos vão ser aqueles compostos, os números compostos vão ser aqueles que possuem mais de 2 divisores. Enquanto os números primos possuem apenas 2 divisores, os números compostos vão ser aqueles que possuem mais de 2 divisores. Então, quando eu falo sobre divisores, o 12, por exemplo, quem que pode ser um divisor do 12? O 1 é um divisor do 12, porque o 12 é divisível por 1. O 2 é um divisor do 12. O 3 é um divisor do 12. O 4 é um divisor do 12. Então, o 12, eu estou deixando claro para você, que é um número que não é divisível só por 1 e por ele mesmo. Ele tem mais de 2 divisores. Então, o 12, por exemplo, seria classificado como um número composto. Perfeito? Muito bem. Segue a vida, vem comigo para um ponto, então, importantíssimo que a gente tem aqui dentro do nosso curso de matemática, que é a parte de decomposição em fatores primos. De acordo com o teorema fundamental da aritmética, vejam aí, todo número inteiro maior que 1 pode ser descrito como um produto de números primos. Essa decomposição é única, exceto pela ordem dos fatores primos. Eu vou explicar para vocês direitinho o que é isso, a partir dos exemplos que eu coloquei para vocês aqui na sequência. Então já vamos colocar a mão na massa. Peço para vocês decomporem em fatores primos, ou seja, escrever na forma fatorada completa o número 315. Vamos relembrar comigo aqui como que seria a decomposição do número 315? Olha o que eu estou te pedindo. Em fatores primos, se eu quero decompor o 315 em fatores primos, então o processo é aquele, olha, a gente coloca o número e aí eu coloco aqui uma barra à direita desse número, certo? Fala aí para mim, um número primo que dê para eu dividir o 315. Aí eu quero que desde já vocês se acostumem com uma ideia que é a seguinte. Vocês viram a pergunta que eu fiz aqui? Eu pedi para você o seguinte, fale para mim um número primo que dê para eu dividir o 315. Eu não te perguntei necessariamente qual que é o primeiro número primo que divide o 315. Isso porque a gente aprende ao longo de toda a vida escolar que a gente tem que seguir uma ordem para dividir aqui o número quando a gente for decompor, certo? Só que pela própria definição que eu coloco para vocês aqui, olha, a gente vai perceber que a decomposição é única, exceto pela ordem dos fatores primos. O que eu estou querendo te dizer com isso? Estou querendo te dizer que a ordem que eu for colocar aqui os meus fatores primos, ela não importa. Então, em outras palavras, o que eu estou querendo te dizer é o seguinte, está vendo ali o 315? 315, por exemplo, é um número que dá para eu dividir por 2? Não, 315 não é um número divisível por 2, porque apesar do 2 ser um número primo, o 315 não é divisível por 2, porque o 315 é um número ímpar, certo? Para ser divisível por 2, tem que terminar em 0, 2, 4, 6 ou 8. Tudo bem? Abraão, o 315, ele é divisível por 3. Beleza. O 315 é divisível por 3, porque se a gente for somar os algarismos, está lembrado aí do critério de divisibilidade por 3? Para que um número seja divisível por 3, eu vou ter que somar. 3 mais 1, 4, 4 mais 5, 9. Como 9 é um número divisível por 3, então significa que o 315 vai ser um número divisível por 3, perfeito? Então eu vou dividir aqui por 3 e daqui a pouco eu vou te mostrar uma outra possibilidade de decomposição. Se você aí do outro lado, por exemplo, começou dividindo por 5, não precisa passar borracha, não precisa achar que você errou. Não, professor, mas tem que começar dividindo pelo 3. Aguenta aí que a gente vai ver essa história do tem que. Cuidado. 315, se eu for dividir por 3... quanto que vai dar o 315 por 3? 315 por 3 vai ter que dar 105, tá bom? Na hora que você for efetuar essa conta aqui, toma cuidado com um detalhezinho que é simples, mas que é importante vocês lembrarem, que é o seguinte. O 3, se eu for dividir por 3, vai ter que dar 1. 1 vezes 3 vai dar 3, para o próprio 3 vai sobrar 0. Aí você vai baixar o 1, certo?
Quando você fosse dividir esse 1 pelo 3, você ia ver que o 1 não dá para dividir por 3. Então 1 dividido por 3 não dá, a gente vem e coloca um 0. Vai abaixo 5. 15, se eu for dividir por 3, vai ter que dar quanto? Vai ter que dar 5. 5 vezes 3 vai ter que dar 15, para 15 sobra 0. Então tá aqui. 315, se eu for dividir por 3, acaba dando 105. 105. 105 eu consigo dividir por 3? Sim. Por quê? Quando eu for somar os seus algarismos, 1 mais 0 vai dar 1, 1 mais 5 vai dar 6. 6 é um número que é divisível por 3. Então, o 105 também será divisível por 3. Então pode colocar aqui, olha, 105 você consegue dividir por 3. 105, se você for dividir por 3, 10 por 3 vai ter que dar 3. 3 vezes 3 vai ter que dar 9, para 10 sobra 1, abaixo 5. 15 por 3 vai ter que dar 5, 5 vezes 3 vai dar 15, para 15 sobra 0. Então aqui, vou colocar o meu 35, tá aqui, beleza? 35, o 35 você consegue dividir por 3? Não, por quê? Porque a soma dos seus algarismos não é divisível por 3, então o 35 você não vai conseguir dividir por 3. O 35 é um número que você consegue dividir por 5? Sim. 35 você consegue dividir por 5. E reparem, eu pulei do 3 para o 5 porque eu tenho que me lembrar que eu estou decompondo esse número aqui em fatores primos. Então 35 é um número divisível por 5. Perfeito. 35 se eu for dividir por 5 vai ter que dar 7. 7 se eu for dividir por 7 vai ter que dar 1. Então está aqui. Essa que está aqui é a decomposição do número 315. Lembra que eu tinha falado para vocês agora há pouco? Eu tenho lá os números que são primos, que são aqueles que são os primeiros, são aqueles que geram os demais. E todo número que não é primo, ou seja, todo número que é divisível, que tem mais de 2 divisores, ele acaba sendo um número composto. Composto por quê? Composto por números primos. O 315, se eu for abrir aquele número, eu vou perceber que dentro dele existem esses fatores aqui que são os números primos que compõem o 315. Então, 315, ele acaba sendo a mesma coisa que o 3 ao quadrado vezes 5 vezes 7. Perfeito? 3 ao quadrado justamente porque eu tenho aqui dois fatores 3, então por isso que a gente coloca aqui esse 3 elevado ao quadrado, esse 5 aqui e o 7. Aí, lembra que eu tinha falado agora há pouco? Olha, se você não começou dividindo pelo 3, não tem problema nenhum. Professor, eu comecei dividindo por 5, então tá bom, deixa eu te mostrar aqui que de qualquer forma você ia chegar ao resultado correto da mesma maneira. Pega o 315 e divide, por exemplo, por 5. Se eu for pegar o 315 e for dividir por 5, dá uma conferida comigo no resultado. O 31 por 15 vai ter que dar 6, 6 vezes 5 vai dar 30, para 31 vai acabar sobrando 1, baixo 5. 15 por 5 vai ter que dar 3, 3 vezes 5 vai dar 15, 15 para 15 acaba sobrando 0. Então tá ali. Dividi o 315 por 5 e acabei encontrando quanto? Encontrei 63. Aí suponhamos que na minha cabeça venha na telha aqui de eu pegar o 63 e dividir pelo 7. Ah, peguei o 63 e dividi por 7. 63, se você fosse dividir por 7, você acabaria encontrando quanto? Você acabaria encontrando 9. Tem algum número primo que divida o 9? Sim. Qual? O 3. Então 9, se você fosse dividir por 3, daria 3. E o 3, se você for dividir por 3, vai ter que dar quanto? Vai ter que dar 1. Então deixa eu tentar te explicar o que acabou de acontecer aqui e por que é importante você ficar atento ao que eu vou colocar. Professor, eu peguei 315 ali, por exemplo, comecei dividindo por 9. Por que deu errado? Cuidado, porque aí o 9 não é um número primo, perfeito? A gente não pode colocar aqui, por exemplo, eu peguei e dividi por 9. Cuidado, porque 9 não vai ser primo. Vocês têm que se lembrar sempre que é isso que eu preciso que vocês fiquem atentos. Você pode usar qualquer número na ordem que você quiser. Fique ligado nisso. Tanto que você percebeu. No primeiro eu comecei fazendo o que a gente aprende. Eu comecei dividindo pelo 3, depois pelo 5 e por aí vai. Perfeito. No segundo, eu já vi ali, por exemplo, que terminava em 5 e me deu vontade de dividir por 5. Eu posso fazer isso? Posso. Sendo número primo, eu posso dividir. Perfeito? Chegou ali no 63, mas por que você dividiu por 7 e não dividiu por 3? Meu amigo, se quisesse, poderia ter dividido. Você queria pegar o 63 ali e dividir por 3? Tá valendo, se quisesse, poderia ter dividido por 3, perfeito? O detalhe, o que vocês vão ter que sempre ficar atentos então, é o seguinte, tudo o que a partir de agora, ao longo das nossas aulas, eu falar sobre decompor em números primos, se for no cálculo de um radical, se for num cálculo, sei lá, de MMC, do que eu estiver trabalhando com vocês, sempre que eu falar em decompor usando números primos, eu preciso que na sua cabeça fique a liberdade do seguinte, eu divido pelo número primo que eu quiser, na ordem que eu quiser. Isso, apesar de ser um detalhezinho simples, mas isso é uma libertação para alguns alunos. Por quê?
Tem hora que você está ali com um número e pensa, ah, mas não sei se dá para dividir por 3, não sei se dá... Pô, mas eu sabia que dava para dividir por 7. Então pronto, se dá para dividir por 7, coloca o 7, não fica pensando muito. Ah, não sabia se dava para dividir por 2 ou por 3 antes, mas eu vi que dava para dividir por 5. Então já pega e divide logo pelo número que você perceber. Desde que seja primo, a ordem não vai alterar. Agora, o que eu preciso que vocês fiquem atentos, é por isso que eu coloquei ali a definição do teorema fundamental da aritmética. A decomposição de um número, ela é única. O que pode alterar é a ordem. Isso é importantíssimo que vocês fiquem atentos. O 315 não tem como eu fatorar o 315 encontrando dois fatores 3, um 5 e um 7, e você querer fatorar o 315 encontrando uma outra quantidade de fatores e fatores diferentes. É isso que me garante o teorema fundamental da aritmética. Eu acho que eu falei álgebra, teorema fundamental da aritmética, perfeito? A decomposição, ela é única. Então, independentemente da ordem que você seguisse, o 315 ele tem que apresentar na sua decomposição dois fatores 3, um fator 5 e um fator 7. Foi o que você encontrou? Então pronto, não tem como você ter errado. Agora, se aí no meio você tiver metido, por exemplo, um fator 11, eu peguei e dividi por 11, meu amigo, você pode ter certeza que está errado, porque na decomposição do 315 eu te mostrei aqui que não tem 11, certo? Então aqui está feito o primeiro exemplo. Bora dar uma olhada comigo na sequência. E só um detalhezinho. Bruno, essa história de decomposição em fatores primos é a mesma coisa, por exemplo, que MMC? Não é. Quando a gente trabalha, por exemplo, com MMC, a gente usa isso aqui como um critério, certo? Mas o que a gente está fazendo aqui, eu não estou calculando MMC de nada aqui. Eu estou simplesmente decompondo o número. Eu estou abrindo o número e te mostrando que dentro de qualquer número composto existem números primos. Dentro, entre aspas, vamos dizer, do 315, existem quais números primos? O 3, o 5 e o 7. São eles que são a base para compor esse número, e não tem nenhum outro aqui, certo? Muito bem, bora para o próximo, vem comigo. Olha esse que tá aqui. Caraca, Bruno, que preguiça, hein? Pois é, bora lá, vem comigo, vamos decompor aí o 3.465. Eu vou fazendo daqui, você vai dando uma olhada daí. 3.465. A gente consegue dividir por qual número? Ó, vou seguir naquela vibe de... Ah, eu não vi se dava para dividir por 2, por 3, mas eu já estou vendo que termina, por exemplo, em 5, certo? Se divide, se termina em 5, eu sei que esse número já é, por exemplo, divisível por 5. Então vamos lá, pegar o 3.465 e dividir por 5. 3.465 dividido por 5 vai ter que dar quanto? Vai ter que dar 693. Se você aí do outro lado dividiu por outro número, não tem problema. Ah, professor, eu comecei dividindo ali, por exemplo, por 3. Perfeito. Se você dividiu por 3 e deu certo, fica tranquilo, porque se der para dividir por 3, vai chegar num momento que na minha decomposição aqui eu vou encontrar esse 3. Então não precisa apagar aí e querer seguir a mesma ordem que eu coloquei aqui, não. Faça aí do jeito que você deixou indicado. Se você tiver acertado, no fim, a quantidade de fatores que eu encontrar e os fatores propriamente dito vão ter que ser os mesmos que você aí, perfeito? Então chegou ali, por exemplo, no 693... 693 eu quero pegar e dividir, por exemplo, por 3. Dá para eu dividir o 693 por 3? Dá. Por quê? Critério de divisibilidade por 3 me garante que se eu somar os algarismos, a soma desses algarismos tem que ser divisível por 3. 6 mais 9 dá 15. 15 mais 3 vai dar 18. Como a soma dos algarismos desse número é divisível por 3, então significa que aquele número ali todo é divisível por 3. Perfeito? Então 693 eu pego, divido por 3. 693 por 3, eu acabei chegando em quem? No 231. 231 é um número que é, por exemplo, divisível por 3? Sim, 231 é um número que é divisível por 3. Por que o 231 é divisível por 3? Porque a soma dos seus algarismos é divisível por 3. Soma para mim, 2 mais 3 dá 5, 5 mais 1 dá 6. 6 não é um número que é divisível por 3? Então, o 231 vai ter que ser divisível por 3. Então, vou colocar aqui, ó. 231, se a gente for dividir por 3, a gente acaba chegando em 77, perfeito? Tá aqui, olha, 77. 77, você consegue dividir, por exemplo, por 3? Aí a gente vai ver que não. Por quê? Porque a soma ali dos algarismos do 77, 7 mais 7 dá 14. 14 não é um número que é divisível por 3, então você não vai tentar dividir o 77 por 3, perfeito? O 77 ele é divisível por 5, você vai perceber que não. Para um número ser divisível por 5, ele tem que ser divisível, tem que terminar em 0 ou 5. Não é o caso do 77. O 77 é um número que a gente consegue ver, por exemplo, que dá para eu dividir por quanto? Dá para eu dividir por 7. Mas vai ser de propósito que eu vou fazer aqui.
Suponhamos que ao invés de enxergar que dava para eu dividir o 77 por 7, suponhamos que eu tivesse visto que dava para dividir o 77 por 11, por exemplo. 11 não é um número primo? Então o que eu estou tentando colocar na sua cabeça é o seguinte, independentemente de qual seja a ordem, se você usar ali um número primo, você vai ter que conseguir fechar do mesmo jeito, perfeito? Então, de novo, igual lá no início, Brunão, mas o 3.465, se eu somasse ali os algarismos, 3 mais 4, mais 6, mais 5, poxa, eu vi que a soma dos algarismos do 3.465 era divisível por 3. Por que você não começou dividindo por 3? Porque simplesmente não quis. Mas se você quisesse começar dividindo pelo 3, não tem problema nenhum. Lembra que eu falei? Como o 3.465 terminava em 5, e aí eu já sabia que por terminar em 5 ia ter que ser divisível por 5, já meti ali logo um 5, mas que você divida aí do outro lado pelo número que você quiser. Então vou dividir aqui por 11, conforme eu falei, propositalmente. 77, se eu for dividir por 11, vai dar 7. E aí o 7 por 7 vai ter que dar quanto? Vai ter que dar 1. Era aqui que eu precisava chegar com vocês. O que eu preciso que você entenda aí do outro lado é o seguinte, independentemente de qual seja a ordem, como que ficou a decomposição do 3.465? Você tem que escrever para mim o 3.465 como se fosse isso daqui, olha. Ele é a mesma coisa que 3 ao quadrado, vezes 5, vezes 7, vezes 11, certo? Se eu fosse colocar aqui numa ordem, no fim, a gente chegaria nisso daqui. 3 ao quadrado, porque aí o 3 aparece duas vezes, 3 ao quadrado, vezes 5, vezes 7, vezes 11. Acabou, ok? Professor, mas aí eu poderia, na alternativa, por exemplo, se for uma questão que trate de uma decomposição como essa, ele tem que colocar nessa ordem? Não, gente. Por que a ordem não é importante? Porque no fim das contas, a gente está fazendo que operação aqui? Eu estou pegando 3 ao quadrado, estou multiplicando por 5, multiplicando por 7, multiplicando por 11. Por que a brincadeira desde o início, por que não fez diferença desde o início a questão da ordem do número que eu vou colocar? Porque no fim, como eu vou ter que multiplicar tudo, a multiplicação é uma operação que é comutativa. Se você quiser escrever para mim que o 3.465 ele é 3 ao quadrado vezes 5 vezes 7 vezes 11, ou se você quiser falar para mim que ele é 5 vezes 3 ao quadrado vezes 7 vezes 11, que ele é 11 vezes 3 ao quadrado, tanto faz, cara, porque no fim das contas o que você está fazendo é multiplicação. Tenta entender a essência do que é importante. Sabe o que você não pode ter errado aí do outro lado? Você não pode ter decomposto esse número e não ter obrigatoriamente encontrado 2 vezes um 3, um 5, um 7 e um 11. Se você decompôs esse número e não encontrou exatamente esses fatores e essa quantidade, aí sim você cometeu algum vacilo, perfeito? Porque é o que o teorema fundamental da aritmética me garante. A decomposição de um número, ela é única. Você pode fazer a ordem seguindo a ordem que você quiser, mas no fim das contas, a decomposição é única, desde que você decomponha usando os números primos que naturalmente dividirem os valores que nós tivermos aqui, tá bom? E só para não deixar dúvida nenhuma, até pelo que eu falei, no fim das contas a gente não está multiplicando esses números. Quais que são os termos da multiplicação? Os termos da multiplicação são os fatores, certo? Então eu decompus o 3.465, fiquem atentos, usando os seguintes fatores primos. O 3, o 5, o 7 e o 11. Esse processo de decomposição em fatores primos é o que a gente chama de fatoração. Chama-se fatoração justamente porque eu abro o número e escrevo ele como a multiplicação de números que são primos, perfeito? Então sempre que eu falar com vocês em fatorar um número, fatorar implica transformar em uma multiplicação. E no caso dos números naturais, a gente segue essa fatoração usando os números que são primos, perfeito? Entendam, muitas vezes vocês fatoram os números e chegam numa decomposição diferente. Vocês vão muitas vezes perceber que talvez vocês tenham chegado a decomposições diferentes, igual aqui, por exemplo. Um aluno poderia ter colocado para mim o seguinte, eu fatorei o 3.465 e encontrei 5 vezes 7 vezes 9 vezes 11. A minha decomposição ficou diferente da sua. Por quê? Porque aquele 9 que você colocou, você poderia ter abrido mais ele. O 9, ele poderia se transformar o quê? Em 3 ao quadrado, perfeito? Então, sempre que a sua decomposição fecha de um jeito diferente do meu, se não foi um erro de divisão, muito provavelmente vai ter sido porque você usou um número que não era primo. Perfeito? Maravilha, meus queridos. Então, ó, tá feita essa aqui. E aí, com isso, eu fecho com vocês esse bloco que é importantíssimo. Conforme eu coloquei aí no inicinho,
Se você ficou comigo até o fim é porque muito provavelmente você precisava relembrar essa parte daqui e acredite em mim, em vários momentos ao longo de um curso de matemática eu vou ter que falar com vocês sobre o processo de fatoração, de decompor em números primos e aí a base de tudo vai estar aqui nesse vídeo, perfeito? Usar apenas números primos, por isso que é importante então vocês entenderem o que é um número primo, saber o que é um número primo e entender que fatorar um número implica dividir esse número em números primos, certo? Encontrar os fatores primos que compõem esse número, tá bom? Veja do outro lado se ficou tudo entendido. Se tiver dúvida não tem jeito não, volta, me acompanha e vamos juntos. Daqui a pouquinho eu volto dando sequência aqui a esse módulo dentro da plataforma de estratégia concurso. Tudo de bom, um forte abraço, fui!